Olá, sejam muito bem-vindas. Andresa, já tentei várias dietas. Como não voltar a engordar? Então, olha só, primeira coisa que a gente precisa observar é a metodologia que você está seguindo. O que você está fazendo para emagrecer? O que você tem feito tem te ajudado? Quantas vezes você olhou para a comida, fez uma restrição, olhou ali, nossa, os alimentos que são favoritos, que você gosta muito, você começou a cortar, vou diminuir, e começa na segunda-feira nessa animação. Hoje é final de semana, já começa o pensamento, nossa, eu vou aproveitar, nessa semana foi puxada, eu comi muita verdura, comi muita fruta, comi certinho, e agora eu vou me compensar, né? Eu vou aproveitar isso. E aí na segunda-feira eu vejo o que eu faço. Dessa forma, perceba quantas vezes você vem nesse ciclo de começar a fazer ali uma dieta, uma restrição, buscar uma forma de você olhar para a comida e não comer os alimentos que você gosta, cortar carboidrato, comer mais frutas e verduras, e isso não perdurar por muito tempo. Você pode até ter perdido peso no início, mas logo depois você voltou a ganhar peso e vem aquele pensamento, nossa, eu não tenho jeito mesmo, eu sou uma descontrolada, não tenho foco, não tenho força de vontade, o que eu faço? E aí o pensamento vou fazer uma nova dieta, eu preciso emagrecer. E de fato, querer estar num peso saudável, se sentir bem com as roupas, ter autoestima, pensar em ter saúde, né? Eu quero ter saúde, disposição, qualidade de vida. Então são N motivos. E de fato, né, você pode ter isso e você deve querer isso. Mas como você está buscando esse emagrecimento? Então, quando você busca um emagrecimento, né, fazendo restrição, fazendo uma dieta restritiva, cortando os alimentos que você gosta, isso provavelmente pode te fazer perder peso no início, mas depois de um tempo você não consegue dar continuidade, e isso é totalmente esperado. 95 a 99,5% das pessoas que fazem dietas, elas voltam a ganhar o peso perdido e até mais, num curto espaço de tempo, num curto prazo. E por que isso acontece? Vou trazer aqui para vocês. O que acontece quando a gente começa a fazer uma dieta? Então a gente começa animada, né? Um ânimo, força de vontade lá no alto, já faz um monte de compras, né? Compra ali um monte de alimentos ditos saudáveis, que são saudáveis mesmo. Mas essa classificação que a gente faz, a gente começa a classificar os alimentos como proibidos e como permitidos. Eu quero emagrecer, eu tô de dieta, então eu não posso comer certos alimentos. E aí já é um grande erro. Já é o passo que você está dando que vai prejudicar lá na frente o seu emagrecimento. Por quê? Você começa a acumular vontades. Então você vai na casa de uma amiga, de um familiar, tem um pão de queijo maravilhoso, um cafezinho quente. E você, não posso comer, eu preciso emagrecer, dessa vez vai. Até aí tudo bem. E aí começa, no outro dia, você trabalha o dia todo, chega no final da tarde, você está sentindo fome, o seu corpo está ali, precisando de energia, e você se priva. Você não dá para ele o que ele precisa. Porque a ideia principal, eu quero emagrecer. Olha a forma como você está buscando esse emagrecimento. E é a forma como você foi ensinada, como você acredita ser a forma certa. Mas a questão né, se funcionasse, se essa fosse a metodologia certa, funcional, eficaz, precisaria fazer 1, 2, 3, 4, toda segunda-feira estar iniciando uma nova dieta? Então, essa metodologia, ela é falha. Buscar o emagrecimento olhando só para a comida, sem olhar outras questões, não é sustentável. Não tem como perdurar numa restrição. Você deixar de comer os alimentos que você gosta, você deixar de
alimentar o seu corpo, dar para ele a quantidade de energia que ele precisa. E eu te digo aqui que para você emagrecer e sustentar, você precisa comer. E tem uma forma de você comer, começar a olhar como você come, não só o que você come, como você está comendo. Então, a gente precisa parar de olhar só para a comida e entender, né, buscar entender quais as razões que te fizeram ganhar peso. Quando você ganhou peso, alguma coisa estava acontecendo. O que estava acontecendo? Então comece a investigar, né? Comece a se perguntar. Quando a gente enxerga a raiz do nosso comportamento disfuncional com a comida, o que está me levando a comer demais, a gente tem a possibilidade de resolver. A gente consegue ter a solução. Porque quando você encontra a raiz do problema, né, do seu comer disfuncional, o que está fazendo você comer muito, exagerar, buscar só um tipo de alimento, um grupo de alimento, você consegue realmente resolver a causa do ganho de peso. O ganho de peso, ele é só um sintoma. O exagero alimentar, ele é só um sintoma. Um sintoma de algumas coisas que estão por trás disso. E o que pode ser? Às vezes são questões que você não quer olhar, não está lidando com as suas emoções, não sabe lidar com as suas emoções. Isso é totalmente normal, a gente às vezes não sabe, eu estou sentindo isso, e a emoção ela vem, você age, e você busca comida para aliviar esse desconforto, né? Essa dor, essa frustração, essa angústia. Então a gente precisa aprender a olhar para as emoções e respirar fundo, né? Eu estou sentindo isso e tá tudo bem. Esse é o comer emocional. Então eu olhar, né? Eu não estou sentindo fome física. O que eu estou precisando? Eu quero comer. E aí o que tá por trás desse querer comer é alguma necessidade não atendida. Às vezes você precisa de descanso. Será que você precisa tomar um banho, ficar mais calma ali, se observar, se perceber? Você precisa avaliar o seu dia, às vezes sua rotina está pesada. Será que alguma circunstância está acontecendo frequentemente? Uma pessoa, né? Às vezes você está ali batendo de frente com ela, ou não está conseguindo se pôr limites, então tudo que a pessoa fala para você, você aceita e você não consegue falar com ela, expor os seus sentimentos, a sua ideia, e isso pode levar ao comer emocional. Esse desconforto, né? A gente busca esse prazer para tirar esse desconforto. Então a clareza, né? A consciência faz com que a gente consiga ter soluções e atitudes assertivas nas situações que se repetem. E na verdade, né? O que a gente vê, as pessoas querem um caminho rápido, né? Às vezes você fala, nossa, Andrés, eu preciso emagrecer. Né? Outro dia, uma cliente, né, antes da gente fechar, ela falou, eu preciso emagrecer rápido. Aí eu falei, você quer emagrecer rápido e sustentar isso? O emagrecimento rápido com sustentabilidade não combinam. Por quê? Você vai querer fazer uma restrição, diminuir caloria, e ali você vai conseguir perder peso, mas quando você começa uma restrição, o seu corpo percebe isso como uma ameaça, né? Como uma falta de energia, uma proibição. E aí começa a acontecer mecanismos no nosso corpo para fazer a gente voltar a comer. Porque o corpo está percebendo que está em desequilíbrio. E aí você começa a pensar mais em comida, você começa o nosso estômago, ele começa a produzir mais hormônio da fome, a grelina. E tudo isso porque está fazendo a restrição. Restrição calórica, restrição de um grupo de nutriente que é importante para o nosso corpo. Buscar o equilíbrio, né, é muito importante para que a gente entenda, né, que a gente pode comer de tudo.
Eu posso comer de tudo. E isso é a permissão incondicional para comer. Mas isso não quer dizer que você precisa comer tudo. E esse equilíbrio é você que vai desenvolver num processo. Por isso, o processo de emagrecimento consciente, que é um emagrecimento sustentável e duradouro, ele é ao longo do tempo. Não dá para você sustentar um emagrecimento se você não olhar para a raiz do que te fez ganhar peso, te fez comer demais. E a partir do momento que a gente olha, a gente vai olhar ali, tá fazendo restrição demais, e a restrição, ela acumula vontades, o corpo ele começa a sentir muita fome, falta de energia. E aí chega no final do dia, sentindo muita fome, e você, não, eu preciso emagrecer, eu não vou comer isso aqui. Aí vem um jantar especial, às vezes você sai e vai comer na casa de um parente, às vezes numa reunião no final de semana. N situações vão acontecer e vão ter ali vários alimentos, comidas gostosas, preparações saborosas. E você vai viver ali naquela angústia de não poder comer. E aí, eu vou comer um pouquinho, um pedacinho, vou experimentar. Porque eu mereço. Tô semana inteira fazendo privação aqui, eu tô semana inteira comendo pouquinho. Só que, o que acontece quando chega no final de semana? Você fez ali uma restrição a semana inteira. Chega no final de semana, essa fome, né, essa vontade, ela vai estar muito alterada. E é uma coisa biológica. Você não tem controle sobre isso, né? É fisiológico. Aí, vou comer só um pedacinho e vem aquele senso de oportunidade e de escassez. Por quê? Eu vou aproveitar o que eu posso, porque segunda-feira eu preciso voltar novamente. E com isso, acontece o quê? O clássico efeito sanfona. Engorda, emagrece, fecho a boca, perco 3 quilos, 4 quilos, 5 quilos. Aí eu não consigo manter aquilo ali por muito tempo. Quando eu me deparo com uma sobremesa, com açúcares, com carboidratos, o que você tiver cortado, você não consegue sustentar, você vai comer. E aí come sentindo culpa. Nossa, eu não poderia ter comido isso aqui. O que eu vou fazer, né? Eu vou engordar. Eu não tenho jeito mesmo, que falta de força de vontade que eu tenho. E perceba que não é culpa sua. A dieta, ela foi feita para falhar. Ela não funciona. E tem uma indústria milionária por trás, fazendo você acreditar que a solução é fazer uma restrição. Então, é a injeção tal, é a dieta tal. E nome de dietas existe milhares. E a lógica da dieta é isso, é você cortar a caloria para emagrecer. E aí você não consegue por muito tempo, porque o corpo não aceita. Você desconecta dos sinais do seu corpo, que é a fome e a saciedade. Você não atende a sua fome. Você não para de comer quando está saciada. E aí você volta a ganhar peso. Com isso, daqui a um tempo você precisa de novo de pagar um profissional ou de buscar um grupo de pessoas ali que está fazendo emagrecimento, ou buscar na internet. Alguma forma você está ali injetando dinheiro, você está alimentando essa indústria do emagrecimento que ganha com a sua insatisfação corporal. E quanto mais você tenta emagrecer, mais o seu corpo ele fica reativo, mais você vai sentir que fica difícil perder peso, como das primeiras vezes que você tentou. Então perceba que, olha só, vamos fazer diferente. Existe um caminho diferente, que é o emagrecimento, que você consegue sustentar, que você consegue viver sem sofrimento, porque é muito doloroso, é muito difícil a gente acordar cedo e ficar pensando o que eu vou comer no café da manhã, com medo de comer um pão, rejeitando
uma verdura, porque tem cara de dieta, é monótono, não tem prazer de comer verdura, porque tá comendo ali com frango, sem graça, né? E não atendendo ali o prazer. Então existe esse caminho diferente, que é o que eu trabalho, né, na minha mentoria, trabalho individual, que é ensinando as mulheres, as minhas alunas e clientes, as mulheres a se libertar desse aprisionamento que é uma vida de dietas. A gente tem liberdade para comer, e essa liberdade alimentar você pode resgatá-la. Vou dar uma pausinha aqui para conversar com vocês. Lorena, seja bem-vinda à nossa live, ao meu perfil. E isso não é verdade, Lorena? Você está falando aqui, a gente fica com medo de comer, sentindo culpa, que está fazendo errado. Parece que existe milhares, né, de formas certas de comer, mas a minha nunca é a certa. Eu sou descontrolada. Eu não como direito. Eu preciso dar um jeito. E nessas de tentar, a gente vai desanimando. A gente começa a soltar as rédeas. Aí vira o 880. Ou eu tô fazendo uma restrição, não como nada, ou eu tô chutando balde, tô comendo até reboco de parede, que é assim que a gente fala, né? Uma fome louca, uma fome descontrolada. E essa fome, ela é um sinal, né? Ela é um sintoma da restrição. Você já percebeu isso? Todas as vezes que você faz uma restrição, uma dieta para emagrecer, depois de um tempo que você vai ficando difícil, a primeira semana motivada, animada, a segunda semana já começa a ficar mais complicada, né? Mas vamos lá, na terceira semana já tá, né, com raiva, irritada, ansiosa, porque é isso que o dieta faz com a gente. Na quarta semana, quer saber? Não quero mais fazer isso aqui. E aí vem aquele comer exagerado, aquele comer compulsivo, um comer disfuncional. E todo esse comportamento de você falar assim, nossa, eu não tenho educação para comer, eu como demais, eu sou viciada em doce, eu gosto demais de carboidrato. Todo esse comportamento disfuncional, ele tem uma raiz na própria restrição, no próprio ato de fazer dieta, de praticar dietas. Só um minutinho, vou mandar uma mensagem aqui para uma ligação rápida. Pronto! Lorena tá falando aqui, ó, igual o meu caso, eu estava com 106, fui para 97, com educação alimentar. Só tirei a bebida e diminuí, porém, nos 97 já está lento e isso desanima. Então, Lorena, qualquer metodologia que você buscou para emagrecer, você tá fazendo restrição, assim, você tá passando vontade de comer, você tá sentindo fome, muita fome. E essa questão, às vezes, o efeito platô, né, acontece muito por conta das restrições do passado. E aí, para sair disso, né, é preciso começar a fazer combinações legais, a comer consciente e ter paciência com o corpo. Porque olha só, Lorena, eu vou te trazer uma orientação bem bacana aqui. Eu precisaria entender do seu caso, né? Quantas dietas você já fez, as tentativas, quais tipos que você já fez, como que é essa educação alimentar que você fez, né? Como que está seu comportamento, se você tá acontecendo durante esse processo momentos de exagero alimentar, momentos que você sente que descontrola, que você não quer saber, ou tá tendo assim, tá tranquila, tá comendo sem culpa, uma quantidade que te satisfaz, você tá feliz, tá bem. Se não, né, a gente precisa trabalhar uma outra forma, que é o emagrecimento consciente, sem dieta, sem sofrimento, sem culpa, que é o que eu trabalho. Que olha só, o nosso corpo, né, a gente tem um peso ideal, um peso saudável. Então, por exemplo, quem comanda esse peso é o cérebro,
né? E tem uma parte do nosso cérebro que ele controla o nosso peso. E quando a gente começa a fazer dietas, a gente desconecta desses sinais do corpo, né? Essa central de fome e saciedade, porque é a fome e a saciedade que controla o nosso peso. E quando a gente faz dieta, a gente começa a sentir muito desejo por comer outros alimentos, o corpo ele começa a ativar mais pensamento em comida. Então é todo um processo que acontece. E com isso, você ali fazendo dietas, o corpo ele ainda, quando você fala assim, nossa, eu não tô conseguindo agora manter, ou o que você falou aqui, né? É que o processo tá lento. Isso é um comportamento, você está pesando, né, várias vezes, está te gerando ansiedade, isso a gente precisa investigar. Mas assim, a questão mesmo base é você entender que o nosso corpo ele tem um peso saudável e que quando a gente começa a fazer restrições, a gente desconecta desse peso. E a tendência é a gente ganhar cada vez mais e às vezes estagnar. E como que a gente começa a acelerar essa perda de peso? Precisa de alguns comportamentos. E um deles é você parar de ficar pesando, porque o peso, você pesar, esse comportamento de pesar pode levar a tomar atitudes de comer mais porque está desanimada, ou às vezes de fazer uma restrição, e essa restrição ela vai levar você posteriormente a ter um comportamento disfuncional de novo com a comida. Né? Então, sim, quando eu falo que se você entra para um processo de emagrecimento consciente, sem dietas, por que eu falo sem dietas? Porque a restrição ela vai gerar esse ganho de peso. Então, a gente vai tirar o que faz ganhar peso, que é esse olhar para a comida e fazer restrição. E a partir disso, o corpo ele vai começar a sentir equilíbrio. Ou seja, quando você para de fazer dietas, o seu corpo ele começa a encontrar o equilíbrio e começa a conectar com aquele centro de fome e saciedade. Você começa a perceber que você vai ter fome e essa fome vai ser uma fome natural. Não é aquela fome descontrolada de querer comer muito. E então, esse é um dos passos, né, para o emagrecimento continuar. Para que esse emagrecimento aconteça e seja sustentável. No caso aqui, o doce me deixa com a consciência pesada. Então, comer o doce. O doce é um alimento gostoso, prazeroso. É um alimento que tem calorias, como vários outros alimentos. É um doce, é uma comida saborosa que faz parte da nossa cultura. Por que comer? Por que você está sentindo culpa? Provavelmente porque você acredita que não deveria estar comendo doce. Provavelmente esse doce, ele foi restrito. Ele está sendo restrito, ele foi restringido na dieta. E olha só que vai ser um alimento que você vai desejar muito, você vai ter um desejo alterado por ele. Fazer as pazes com o doce. Como? Quando você for comer, escolha um doce que você gosta e conecte com ele. Coma com a atenção plena. Inclusive até um passo que eu vou dar para vocês aqui de como começar a fazer, né, diferente. Gente, a gente tá cheio de dietas, de restrições, de não pode, desse terrorismo com a comida. O emagrecimento consciente acontece quando a gente conecta com o nosso corpo, a gente aprende a ouvir o nosso corpo. E isso é um processo dessa reconexão, porque a gente para de ouvir o nosso corpo quando a gente faz as dietas. E o nosso corpo, ele diz exatamente o que a gente precisa comer, a quantidade. Ele é nosso guia. Tem uma sabedoria que é incrível. Bom, deixa eu passar aqui para vocês como confiar no seu corpo para esse emagrecimento. Se a gente precisa confiar no nosso corpo, como que a gente... faça essas perguntinhas aqui. Quando você vai comer,
tem um ciclo para você passar, que é o comer consciente. A primeira pergunta é por quê? Por que eu quero comer? Eu tô sentindo fome? Fome física? Que é uma manifestação? Então eu quero comer porque eu estou com fome física. Ok. Não tô com fome física. Então o que é? Começa a investigar, ter curiosidade. É fome emocional? É alguma outra vontade? É alguma necessidade não atendida? Que a gente desconta na comida? Então olha só, perceba. Por que eu tô comendo? Por quê? Comendo não. Por que eu quero comer, né? Na verdade. Quando você vai comer? Quando você estiver sentindo essa fome física, essa manifestação. O que comer? O que você sentir vontade e necessidade, algo que vai nutrir o seu corpo com prazer e responsabilidade. E algo que te leva para o seu objetivo de ser saudável, de comer sem neura e de conectar com a quantidade que o seu corpo precisa. Aprender a ouvi-lo. E o que comer? Né? Então, o que faz sentido para você? Fazer essas combinações, né? A gente precisa ter uma base de alimentos mais frescos, mais in natura, arroz, feijão, né? Frutas, verduras, legumes, ovo, carne. Olha a variedade para você colocar no dia. E aí, pontualmente, nossa, vontade de comer doce. Perceba a quantidade, a frequência e o contexto. Qual que é a frequência dessa vontade? Se é uma vontade todos os dias, você tem muita vontade, a gente precisa investigar o que está por trás dessa vontade. Às vezes até a restrição mesmo, quando você fez a restrição, você ficou com esse desejo alterado pelo doce, está fazendo você agora ter muita vontade pelo doce. Então, comer consciente, ele te ajuda a equilibrar. E, finalizando, como que eu como? Com atenção plena, que é o Mindfulness, que eu ensino, né, nas minhas mentorias, com o meu trabalho individual. E o quanto de comida, quanto te deixa satisfeita, te deixa saciada. E esse ponto de fome e saciedade é algo que você vai perceber, o seu corpo te dando sinal. No começo pode ser que seja difícil você perceber isso, porque há muito tempo você comia guiada por uma dieta, por uma regra externa. E aí você vai voltar a comer ouvindo o seu corpo. Isso é maravilhoso, mas você precisa ter paciência, que é um processo. E finalizando aqui, a Lorena está perguntando como funciona o meu trabalho. Bom, Lorena, eu sou nutricionista, né, e terapeuta nutricional. Então, eu trabalho com sessões, com um processo terapêutico. Por quê? Porque o emagrecimento, para que ele aconteça e que ele seja consistente, né, que ele seja sustentável, duradouro, a gente precisa passar por um dossiê de entender como que é a sua relação com a comida, por que certos alimentos te provocam tantas sensações, como que você construiu a sua relação com a comida, por que você come sentindo culpa hoje. Então a gente começa no primeiro processo de investigação e depois disso a gente vai criando passos, né, dentro de descobrir o que está por trás do seu comportamento disfuncional. A gente vai trabalhar esse comer emocional ou essa mentalidade de dieta que a gente tem que desconstruir, a conexão com os sinais do corpo. E ao longo do processo você vai desenvolvendo a habilidade de ouvir o seu corpo, de comer quando você tem fome, de parar quando está saciada, de comer com prazer e responsabilidade, de você se sentir plena num churrasco, no aniversário, né, em casa. E aí a gente vai investigando e você vai percebendo o processo, porque você vai resgatar a sua autonomia alimentar. Ninguém precisa ficar te ditando, imagina, a vida inteira, aprisionado com isso, o que você precisa comer, a quantidade, a hora. E isso leva, né, aquele ciclo de restrição, depois exagero, volta a engordar e troca de nutricionista, busca na internet e concilia com atividade física, mas olha só a mentalidade de dieta, que sofrimento que é. Então, o emagrecimento sustentável, né, duradouro, eu trabalho com o método HEAR,
Método HEAR de emagrecimento sem sofrimento, sem culpa e sem dietas. Ele é justamente para te ensinar a lidar com tudo isso, desenvolver essa habilidade de olhar para onde precisa ser olhado. Quando você olha para onde precisa ser olhado, a raiz do problema, você ganha a solução, você aprende a resolver aquelas questões. E aí o seu emagrecimento acontece e ele é sustentável. Ele tem essa grande chance de ser sustentável. Por quê? Porque você vai entender quando você começa a exagerar novamente. Opa, por que eu estou exagerando? Não é julgar porque você está comendo, mas ter um olhar curioso e investigativo do porquê que você está tendo aquele comportamento. É isso, Lorena. Tem mais alguma pergunta? Já vou finalizar a live aqui. Mas é um processo muito lindo. HEAR, por quê? Tem um porquê. R de reprogramação mental, porque para muitas pessoas isso é novo, né? Como que eu vou deixar dietas? Se com dietas eu não estou emagrecendo, imagina sem dietas. E é justamente aí que está o pulo do gato. Né? Mudar essa mentalidade, rejeitar a mentalidade de dieta. Parar de fazer dieta é o primeiro grande passo. Só que não é só parar de fazer dietas, é entrar num processo. Então eu trabalho com atendimentos, eu fico com as minhas clientes pelo menos por 2, 3 meses e elas saem com essa autonomia alimentar, perdendo peso, em paz com a comida, entendendo a responsabilidade de nutrir o corpo e saborear, né, de escolher alimentos que são nutritivos com prazer, porque quer uma vida saudável, porque isso está fazendo sentido para elas. E isso é muito, né, gratificante. Então, eu que agradeço, Lorena. Mais informações, me manda uma mensagem no direct pra gente conversar, né, a gente trocar uma ideia, tá bom? Um beijo pra vocês. Quem vai assistir essa live depois, tá aí várias questões pra vocês, tá bom? E até a próxima live. Tchau, tchau!